tá recuperado? A gente pode começar mais um? Você Caramba, já tá podendo Mari, falar? Pô, push-up club. Vamos dar uma puxada no peitoral. Tá vaidoso, só porque tá aparecendo pra nossa audiência agora, ficou mais Tô vaidoso. ofegante, mas Tá ofegante, parece bom. Não, mas você tem que falar, a gente tem que fazer o que a gente fala, né? Você falou que era bom Exatamente. fazer atividade física no meio do trabalho. Exato. Paramos Pra pra quem fazer não algumas lembra, flexões de braço. Foi o push-up club que a gente fez uma vez em Dubai, depois de um curso. E não dá uma energia boa, a gente tava com energia baixa. Agora, ó, bum. É, melhorou, Prontos, né? estamos Melhorou. prontos. Então até parece que começou mais blush, ficou bom, ficou bom. E a gente vai falar de comunicação nesse, né? Vamos ou não vamos? Vamos. Vamos? Você é uma comunicadora. Combinamos essa comunicação, estamos, né? Estamos alinhados, a gente já falou Esse sobre foi um isso. dos primeiros, Esse né? foi um dos primeiros. Já que a gente está falando de comunicação, e eu acho que tudo na comunicação importa, a gente está com esses aviãozinhos aqui na mesa e a gente não explicou por que eles estão aqui. Mas eles são... Dá para pegar aqui, Ed? Eles são personalizados, gente, esses aviãozinhos. São personalizados. Esses, tipo, viagens, by Rodrigo Exman, diversão. Olha isso aqui. E se eu tentar e der certo? Ixi. Se você tentar e der certo. Hã? E esse? Paz. Paz. Você fica jogando isso? Você fica jogando nas pessoas que trabalham? Na verdade, eu tenho um outro para jogar, que ele voa mais. Então, nas apresentações, é bom, né? as dinâmicas, Olha, voam. quem faz isso? Olha, vai longe. Eu vou lembrar Olha. o nome porque merece o mérito. Você não me preparou para essa pergunta, mas é... Olha, a gente fez um programa sobre os bastidores. A gente vai fazer uma propaganda. Aqui, ó. Tá aqui. Ah, tá aí. Amorigami. Nota 10. Amorigami, deixa eu ver. Tem um Instagram lindo. E o pessoal da Amorigami, muito obrigado por fazer isso. É sempre um sucesso e um gesto de carinho. E quem achou também para dar o mérito, falando senão ela vai brigar comigo, foi assim. Então quem encontrou, eu tava brincando em casa, fiz o aviãozinho de papel, tava no chão, assim, falou que esse aviãozinho de papel. Aí eu falei, putz, tava pensando em fazer um aviãozinho para relembrar a experiência que eu tinha no trabalho da minha mãe, que eu ia no trabalho, as pessoas me davam papel, caneta, fazia aviãozinho, jogava aviãozinho. E assim, agilizada do jeito que ela é, em 5 minutos já tinha algumas cotações. E a empresa escolhida foi a Morigami. Que legal. Para fazer esse daqui, e eles fazem. E Mas eles aí você leva escrevem. em palestra? Eu levo, entrego de lembrança. E aí no final da palestra todo mundo joga? Não esse. Aí tem mais um outro, que aí eu não lembro se foi a Morigami quem fez ou se foi uma outra empresa, que é um maior que voa mesmo. Tá. E aí para outra. Esse voa bem. Você voa bem, mas esse é tão lindo, né? É. E aí o outro, a ideia do outro é cada um escrever uma intenção ali, uma palavra que deseja que se multiplique para os outros. E aí todo mundo joga e depois você pega aquilo que talvez era o que você precisasse. E aí você pega o desejo de alguém. Muito legal. E isso tem tudo a ver com comunicação, né? Tem. Falando das coisas básicas aqui da comunicação, você tem um emissor, uma mensagem e um receptor Literal. da mensagem, né? Verdade. Olha, nem sabia que ia acontecer isso. Quem sabe faz ao vivo, hein, Maria? Só que eu sou boa de costura, né? Sou boa de costurar as coisas. E hoje em dia, acho que essa é uma das principais questões, né, no ambiente corporativo, né? Como se comunicar. E como fazer que as mensagens sejam entendidas e como diminuir os conflitos e os mal entendidos. Né? Como é isso? Eu acho que não só no ambiente de trabalho, eu acho que isso vale para a vida. Bom. Vamos falar no ambiente de trabalho um pouquinho, mas eu acho que isso vale para a vida. E olha que legal, eu tive uma situação esses dias que eu adorei, na verdade. Tem uma pessoa que ela participa de um grupo que a gente tem, mas esse grupo tem um grupo local e um grupo regional e um grupo global. Ela está no grupo local. Mas ela viu uma foto que tinha uma galerinha do grupo local. E ela não estava na foto. Ela falou, fui excluída de alguma coisa. Mas olha o que eu achei incrível que ela fez, Mani, porque nessas situações, empresa, o que a gente vê é a pessoa ficando chateada, criando uma história na cabeça dela, aí encontra alguém no café para falar, eu fui excluída, fizeram de propósito por causa disso, disso e daquilo, a história toma uma proporção grande e ninguém nunca valida na fonte. Nesse caso, como eu sou responsável tanto pelo grupo local quanto pelo grupo regional e global, ela teve a coragem, eu vou falar coragem, porque requer coragem, né, de ter conversas que não são confortáveis. Ela marcou um bate-papo comigo
E ela falou, Rô, eu percebi, ela é uma pessoa super alegre, super extrovertida, e começou o papo, ela tava confortável, não foi com aquela alegria habitual. Ela falou, eu marquei essa reunião porque eu vi essa foto, eu fiquei chateada, eu me senti excluída e eu queria entender. Falei, meu, que incrível, parabéns. Expliquei, simplesmente era que tinham esses 3 grupos e que desde o começo ela faria parte do grupo regional, mas não do global, e que essa outra pessoa desde o começo faria parte do global. Mas fui além, e ela também, porque ela não lembrava disso do começo, e ela justamente queria saber, mas qual o critério? Por que ele está no global e eu não? E muito achando que talvez fosse por algum problema dela, e não é. Essas coisas muitas vezes estão conectadas com o que cada um precisa, com o desejo de cada um, com as necessidades de desenvolvimento. E aí, quando eu expliquei, a gente ainda brincou, falando, não muda nada, mas é bom saber, né, o critério e saber que não é pessoal, que não foi excluída, e muito pelo contrário, que ela está fazendo um excelente trabalho naquele grupo que ela está. Mas por que eu acho esse um exemplo incrível de comunicação? Porque ela se sentiu incomodada, não foi fazer fofoca disso, ou reclamação, fazer barulho, foi na fonte, que nesse caso, por acaso, era eu, e trouxe não uma reclamação de falar você está sendo injusto, ou essa pessoa estava aquilo e não devia, mas falar, eu estou me sentindo assim, eu queria entender o que está acontecendo. E no final eu parabenizei ela, porque esse eu acho que é o tipo de comportamento que a gente tem que encorajar nas empresas e nos times, que é de trazer o papo, pôr na mesa e falar, vamos falar sobre isso? Só que como trazer isso faz diferença. Eu acho que entra no nosso papo da comunicação também. Esse é um ótimo exemplo, mas ele é mais raro do que a regra, né? Ele é muito mais raro do que a regra, porque eu acho que quero trazer uma coisa que você falou, que eu acho que, para mim, é uma das grandes questões da comunicação, e especialmente no ambiente corporativo, que é justamente criam histórias na cabeça, né? Geralmente 1 milhão de vezes piores do que a realidade. Nossa! E é óbvio que isso acontece no nosso dia a dia, né? As pessoas ansiosas que digam que isso a gente vai criando histórias. Então, teve uma vez, eu me lembro de uma conversa que eu tive com um colaborador meu, e eu falei assim, ele estava fazendo uma reclamação de uma outra pessoa, e eu disse para ele assim, eu só quero colocar uma coisa aqui antes da gente continuar a nossa conversa, porque é algo que eu posso trazer da minha experiência para você. E eu acho que você, que é uma pessoa que está no começo de carreira, isso talvez possa fazer diferença para você. Eu percebi, tardiamente na minha vida, que aquilo que passa na minha cabeça não é a realidade. Olha que fantástico. E que existem muito mais pontos de vista e versões de determinada história do que aquela versão que eu tô contando para mim. E eu acho que você tá contando uma versão para você sobre essa história que não necessariamente é a versão real, nem é a única versão, né? Pode talvez ser uma verdade parcial para aquilo que você vivenciou, mas a parte da verdade, nesse caso, é como você está se sentindo. Mas não necessariamente a parte daquela pessoa que você está dizendo que fez isso por causa disso, para que você sentisse assim, é verdade. Sim. E acho que essa pessoa nem está sabendo que você está vivendo essa história dentro da sua cabeça. Então, eu acho que esse é um momento, assim, de parar, né? Sugerir um pouquinho de pausa e reflexão aqui para quem está ouvindo a gente. Quais são as histórias que te incomodam no seu ambiente de trabalho, que talvez não sejam absolutamente reais e verdadeiras, mas que talvez sejam histórias criadas, fantasiadas por você mesmo e que você continua narrando para você e que te fazem sofrer. Sim. Então, esse exemplo que você deu é incrível mesmo, e eu acho que também é um ato realmente de coragem dessa pessoa, e também acho que isso deve ser incentivado. E aí tem todos os componentes que a gente pode falar um pouquinho, né, sobre comunicação não violenta, disso que você falou, que Se estiver assistindo a gente. Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, quer dizer, pelo menos a pessoa que esquematizou a comunicação não violenta, né? Mas que traz esse conceito de eu preciso dizer primeiro, identificar aquilo que eu estou sentindo, né? E para depois eu fazer um pedido, né? Identificar a necessidade por trás daquilo e a partir daí fazer um pedido. Exato.
Então, essa pessoa sabia. Ela disse que ela estava se sentindo chateada. O pedido dela era entender por quê. Porque Sim. ela estava para amparar aquela necessidade de não se sentir excluída, ela precisava entender o porquê daquela situação, né? Mas você sabe que esse livro é um dos meus livros favoritos e eu dou muito de presente. E a Liz e a Si brincam comigo, que eu dou para todo mundo. E o nome do livro, ou da teoria, ele não é bom, apesar de falar sobre comunicação, porque é comunicação não violenta. E eu tô lembrando aqui, teve uma vez que eu deixei na mesa de 2 pessoas. E deixei com um bilhetinho e tal, e a gente tinha falado sobre o livro, então deixei. E depois elas falaram assim, por que você deu isso pra gente? Aconteceu alguma coisa? Tipo, eu fui violenta, né? Eu não... Falei, não tem nada a ver, porque eu acho que apesar do nome, ele fala muito sobre autoconhecimento. Sobre a gente identificar aquilo que é o nosso sentimento e aquilo que é a nossa necessidade. E a gente tá mais acostumado a falar do outro do que a de nós mesmos. Então, se minha esposa ela é psicóloga e psicóloga infantil. Então, para quem está ouvindo a gente, não está vendo, mas tem um livro que ela usa muito no consultório, que é esse aqui. Emoções e Sentimentos Ilustrados. Sei lá, o livro tem 300 páginas para falar de emoção. E é um barato isso, porque a gente cresce, eu acho, sem repertório emocional. Em várias dinâmicas de grupo e evento, eu faço esse exercício para as pessoas listarem sentimentos, Mané. Aí eles falam aqueles que estão no Divertidamente. Exato. Agora o Divertidamente cresceu, né? Ele ainda fala de vergonha, que vocês falam no podcast. Peraí, deixa eu ler meus posts, que eu acho que é ótimo para pensar nisso. Eu mesmo identifiquei alguns. E no Divertidamente a vergonha é gigante, né? Engraçado. E tem ansiedade também, enfim. Ainda não lançaram no Brasil Divertidamente 2, mas vai vir em breve, né? E aí tem a vergonha grandona lá, que é um sentimento de verdade. Vou lançar um desejo que a Pixar Disney podia investir na gente aqui, hein? Podia? A gente podia fazer o Divertidamente corporativo, com sentimentos corporativos. Quais são os sentimentos corporativos? Putz, eu acho que ele tem muitos, né? Você quer dos mais nobres ou os menos nobres? Pode começar por onde você quiser. Mas... Vindo de você, eu já sei que vai vir mais nobres. Eu ia falar pelos mais nobres, mas como eu sei que você vai fazer careta... Parece. Eu acho que no ambiente corporativo esse lance do sentimento de exclusão, que talvez na minha própria falta de repertório emocional talvez se traduza como inveja, ou como um desejo ali de pertencimento mesmo, mas não atendido, né? E eu acho que esse é uma constante grande, porque dá sempre a sensação de que tem alguma coisa a mais que você está perdendo. Seja pela questão até física, né? Putz, às vezes alguém entra numa sala para fazer uma reunião que você vê a pessoa indo e fala, nossa, mas por que eu não tô lá? Ou o que será que está acontecendo? O que eles estão falando? Eu acho que tem um outro sentimento grande de desconfiança. Talvez eu pegue o livro aqui para ver se tem outros, né? Não, vai lá, falar. Exclusão, desconfiança. Insegurança, né? Ansiedade, né? Eu acho que gera muito nas relações de trabalho, especialmente com questões hierárquicas, sentimentos relacionados à ansiedade. E vendo aqui no livro, por exemplo, abriu na página de ansiedade, um dos sentimentos é a preocupação, pavor, pânico, medo, desespero, desconfiança, que eu acho que a gente falou, aflição. Acho que esses são sentimentos, e eu quero crer, né, no workation, em que os ambientes de trabalho são bons e que as pessoas estão felizes, mas eu acho que tem muito disso ainda no ambiente de trabalho. Eu acho que parte das histórias que a gente tenta trazer é reconhecer essa realidade e ao mesmo tempo trazer novas histórias que possam ampliar aí, mas eu acho que esses são alguns, né? Eu acho que tem também os bons, né, Mário? Acho que tem muita motivação, tem muita ambição, a ambição dos dois jeitos, né? A ambição que é aquela positiva que nos impulsiona a fazer algo que a gente acredita, mas também em alguns ambientes aquela ambição desmedida que deixa alguns feridos pelo caminho. Acho que tem, sim, felicidade, excitação, euforia, entusiasmo, especialmente com projetos novas oportunidade de realizar determinados propósitos. E acho que tem muitos sentimentos. Eu queria trazer também, acho um que eu acho que é muito comum, que é a frustração, que é a irritação também.
Tem um sentimento que eu acho que também faz parte, que é vamos ver se eu consigo traduzir, se a gente acha um nome quanto descreve, mas que é a sensação de você não ter autonomia para realizar, então talvez impotência, Excelente. né? Preciso fazer isso, mas não tenho recursos como fazer, né? E daí tem uma sensação de impotência. Foi um sentimento sobre o qual a gente falou muito na Covid, especialmente na área de saúde, em quem estava na ponta ali, faltavam recursos, faltava oxigênio, faltava leito, né? Aquela sensação de impotência, de desespero. Então, e acho que tem um desafio aí, falando do ponto de vista da neurociência um pouco, né? O nosso corpo ele é equipado para sentir. Só que quando a gente percebe a realidade, a gente percebe ela de uma maneira múltipla. Então a gente está aqui, tem de novo a temperatura do ar-condicionado, sobre a qual eu sempre falo aqui, que está hoje um pouco mais gelado, estou descalça, que estou sentindo frio nos pés. Tem essa madeira da mesa, então minha pele sente essa madeira, eu acho gostosa essa madeira dessa mesa, essa temperatura, enfim. Tem o que a gente está vendo. E eu posso ter uma sensação de um cheiro que pode estar talvez me fazendo pensar, nossa, mas tem alguma coisa queimando aqui no estúdio? Não fui eu né? juro. E aí aquilo embola. Bom, você tem um cheiro que talvez esteja me colocando num estado de alerta. Tem o frio que talvez esteja me trazendo uma certa angústia, porque eu quero que termine lá rápido. Tem a madeira. Nossa, isso aqui me traz conforto. Tudo isso é misturado dentro de mim. E não necessariamente eu consigo imediatamente nomear, porque os estados aparecem como estados pré-verbais. Os sentimentos são pré-verbais. E imagina numa situação, numa reunião de trabalho, onde você está lá, você tem uma expectativa, tem um projeto novo sendo colocado na mesa, o time vai ser escolhido para tocar aquele projeto, você de repente está ansioso de ser um dos escolhidos, ao mesmo tempo tem uma pessoa que você não vai ali muito com a cara, e aquela pessoa é chamada para fazer aquele projeto e você não é chamado, não fica muito claro as razões pelas quais isso está acontecendo. Como é que você sai dessa reunião? Até você conseguir nomear tudo aquilo que você sentiu, né, já passou muito tempo e tem a próxima reunião. E aí que tá. O sentimento, ele precisa de tempo de digestão. Quando a gente fala de emotion, em inglês, né, emoção, você precisa deixar que esse sentimento te atravesse, que ele se movimente dentro de você, que ele possa ser reconhecido e muitas vezes digerido, né? A gente passou um podcast aqui que a gente falou um pouquinho sobre luto. Você falou da questão do tempo. Não é só para o luto que precisa de tempo. Uma tristeza precisa de um tempo. Uma decepção precisa de um tempo. Uma frustração precisa de um tempo. Uma irritação precisa de um tempo. Uma raiva precisa de um tempo. Qualquer sentimento precisa de tempo para você poder sentir aquilo. E quando a gente não tem tempo, porque a gente sai de uma reunião, sai de um projeto, entra no outro, aquilo muitas vezes acaba se acumulando. E a gente começa... Como é que a gente tenta digerir? Através de muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes das histórias que a gente começa a contar pra gente. Porque é uma forma de elaboração. E aí aquilo fica dentro da nossa cabeça e a gente cria um cenário que é muito pior. Por quê? Porque às vezes a gente não teve tempo ou coragem de ir lá perguntar para quem era a fonte daquela informação. Mas me diz uma coisa, eu tô me sentindo assim. Tem razão para me sentir assim? Porque às vezes tem, né? Sim. Você poderia ter chegado para essa pessoa e ter falado assim, realmente, a gente não quis te trazer para essa foto porque a gente acha que você não deveria mesmo fazer parte desse time por causa disso. Poderia ser uma resposta ruim. Sim. Então, mas seria clara, né? No caso dela, ela estava procurando a clareza, não necessariamente conforto. E a clareza, ela ajuda demais a apaziguar essas histórias mentais. Sim. Mas a gente sabe que nem todo líder tem coragem de falar a verdade. E a gente já falou sobre isso também aqui. Algumas decisões, elas de fato não podem ser compartilhadas com todos os níveis, né? E isso era uma questão que me incomodava muito, assim, no ambiente corporativo. Muito. Mas, cara, a gente trabalha numa empresa de comunicação. Se você não me comunicar por que você quer que eu fale isso, e mesmo assim você quer que eu fale isso no ar, cara, não dá pra... Desculpa, mas eu preciso entender a razão, né? E às vezes tinha vezes que você não vai entender. Não vai entender. Você vai ter que falar mesmo. Você vai ter que falar mesmo, sem entender. Mas é desafiador isso, né? Super. E eu acho que mais desafiador ainda quando você é uma pessoa questionadora, crítica, e que olha para aquilo não necessariamente concordando com tudo e abaixando a cabeça, né? Como você vê isso? Dessa história da clareza. Como é que os líderes podem ser mais claros ainda não podendo dar todas as informações? Eu acho que numa das conversas que a gente teve, você mesmo falou algo que eu concordo, que é falar, nesse caso, eu tenho informação, mas eu realmente não posso. São questões confidenciais. Eu acho que requer muita maturidade para quem escuta,
isso, de acreditar. E eu acho que conecta com a outra conversa que a gente teve sobre o trabalho invisível dos líderes. Porque tem uma parte que é invisível. E que tem uma parte que é invisível e é confidencial, né? Que mesmo que você quisesse trazer para visibilidade, não pode. Então, requer realmente confiança e transparência, inclusive para falar sobre o que não pode ser falado ou que dentro do seu nível ou dentro daquele projeto você não precisa estar envolvido. Então, empresas, por exemplo, pegando um exemplo bastante simples, tá? Empresa, às vezes, compra empresa, vende negócio, sai negócio, por questões várias. Isso tem que estar restrito a um grupo pequeno. E, às vezes, você tem até uma posição muito sênior, mas que você não precisa saber daquilo. E se você não precisa, você não saberá. E você tem que entender isso como parte daquilo, que aquilo é para proteger algo maior, né? Uhum. Só que essa questão da confiança, ela é desafiadora porque tem alguns treinamentos que a gente faz na Somi que a gente trabalha essa questão da confiança. E a gente dá uma atividade onde uma pessoa precisa necessariamente confiar na outra para ela topar fazer essa atividade. E eu acho muito curioso quando a gente dá essa atividade, porque a pessoa que não está na posição de ser a pessoa que tem que confiar, ela diz assim, vem, confia. Sem dar nenhum elemento para que essa confiança exista. Elemento. Ela simplesmente fala, vem, confia, vai, confia. E eu falo assim, cara, confiança você não dá de graça. Confiança é uma construção. Sim. Então, como é que você constrói a confiança, né? Para que a pessoa chegue numa determinada conversa como essa, eu entendo que precisa ter um grau de maturidade de quem está ouvindo, mas eu também entendo que essa maturidade ela vai ser ajudada se naquela relação a confiança já tiver sido construída. Total. E tem o contrário, quando existe desconfiança mesmo, né? Assim, não confio porque da outra vez falou que não era nada e era, né? E aí vai. Eu fiz um exercício semana passada, inspirado na sua metodologia de papel caneta, que eu conheci no unboxing, que é basicamente começar uma frase para a pessoa terminar. E uma das perguntas era, o pior feedback que eu recebi foi ruim, por quê? E aí a pessoa que tinha que complementar. O pior feedback que eu recebi foi ruim. Foi o pior porque eu recebi ele na frente de outras pessoas que não tinham nada a ver com o meu trabalho. Foi. Então, uma questão de exposição, né? E neste grupo que eu fiz isso, o que saiu bastante em comum das pessoas foi o pior porque não tinha exemplo. Não tinha nada que eu pudesse visualizar o porquê daquele feedback e, portanto, não tinha o que eu fazer com aquilo, não tinha como eu agir naquilo. Então, eu acho que, pro ponto da confiança que você está falando, e você falou também, né, quando a gente estava contando do outro caso, do conforto e da transparência. A transparência, mesmo sem conforto, ela ajuda a gerar a confiança. Sem dúvida. Porque você passa a acreditar que mesmo com uma conversa difícil, essa conversa vai existir e ela vai ser verdadeira. Então, eu acho que esse é um exemplo de como construir essa confiança, que ela não é dada, né? Ela é realmente construída e depende do momento, de quanto tempo você tem de relacionamento você não tem nessa empresa, com aquele time, com aquele líder e tudo mais. Mas você vai ter situações realmente que ainda não teve nem tempo de construir uma confiança e que vai requerer só a fé, quase, né? E vai ter outras em que aquilo que for estabelecido vai influenciar. Agora, eu tô pensando aqui em outras questões, assim, né? Por exemplo, a gente falou de outros sentimentos. E a irritação e a raiva, e às vezes até a vontade de explodir no ambiente corporativo, do tipo, não aguento mais, né, essa sobrecarga, não aguento mais esse chefe, não aguento mais esse cara que é meu par, mas que tá tentando passar a perna em mim o tempo inteiro. O que essas pessoas podem fazer para lidar com isso? Sim. Porque eu acho que isso também é uma questão muito comum. Tem uma certa regra de etiqueta ali, né? De tipo, não vou pegar e sair quebrando tudo no ambiente de trabalho, porque obviamente isso não vai funcionar. Acho que eu já passei por várias lideranças que tinham essa... Diminuiu isso, né? Já foi algo comum. Eu acho que diminuiu muito. Mas era quem podia gritar no ambiente de trabalho eram os líderes, né? Verdade. Então, quem não era líder não podia gritar. Mas ainda assim, né, e hoje a gente olha para isso e fala, cara, que absurdo que isso acontecia. Ainda acontece, é que acho que a gente
a gente tem a sorte de estar em ambientes melhores, mas esses ambientes ainda existem para muita gente que está ouvindo a gente. Eu acho que existe. Sai correndo desse ambiente, mas ele existe ainda. Ou denuncia mesmo, né? Tenha coragem de denunciar. Sim. O que acontece também é que às vezes também tem essa questão da desconfiança nos canais que deveriam ser usados para comunicar. Segurar a não retaliação. Exatamente, né? Que é uma outra questão. Então isso também atrapalha muito. Mas como você acha que pode... O que faz numa hora dessa? Tô com vontade de gritar com você me irritou. Tipo, não aguento mais passar por isso. Eu vou pegar esse exemplo para um exemplo real que veio nesse mesmo grupo que eu tava falando. Uma pessoa falou, eu não dou feedback na hora. Eu só dou feedback no dia seguinte. Porque eu preciso respirar, internalizar o meu próprio sentimento antes de falar o que eu tô achando, porque senão vai sair errado. Uhum. E aí foi super interessante, porque uma outra pessoa no mesmo grupo falou, eu gosto que me falem na hora e não gosto que me falem um dia depois. E foi super legal, porque mostra também que não existe uma regra única, né? Então, para aquele que se conhece e sabe que se falar na hora vai falar atropelado, porque ainda tá com a emoção muito fervorosa, espera. Respeita esse sentimento. Mas não tô nem falando de feedback, eu tô falando de uma raiva que você tá sentindo que você não tem nem pra quem falar aquela raiva. A raiva, eu acho que a gente vai ver por dois lados, mano. Eu acho que vai ter a raiva de quem fala e quem escuta essa raiva. E aí tem dois papéis. Eu sei que o Ed vai desafiar a gente, vai falar, não, tem a autorresponsabilidade, tem que ser a pessoa que fala, não é a pessoa que ouve. Mas eu acho que tem um papel dos dois e é muito importante isso. Porque a pessoa que está com raiva, por estar com raiva, pode ser que ela não tenha filtro e coloque tudo para fora da forma que ela está sentindo. O que a gente vê fácil nessa dinâmica? É a pessoa que está ouvindo isso e que às vezes não sabe nem de onde essa raiva está vindo ou não tem nada a ver com a causa da raiva, vai fazer o quê? Responder, reagir e tudo mais. Então, se quem tá com raiva... Tá louco e deixar você falando sozinho, né? Mas que também não é legal, né? Não. Acho que os comportamentos que eu já vi que são mais legais nessa hora da raiva é a pessoa simplesmente falar, eu entendo que você tá com raiva agora. E que você tá nervoso, que você tá falando alto. Eu não gosto que fale alto comigo. E eu não acho que seja bom a gente seguir essa conversa agora. Desse jeito, né? Então, vamos parar a conversa por aqui. Quando você se acalmar, a gente vai conversar. Esse é um exemplo. Outro exemplo poderia Normalmente ser... quem tá com raiva fica com mais raiva. Quando você fica calmo, né? E fala isso desse jeito. Eu geralmente sou a pessoa calma, que irrita mais ainda a outra pessoa. E eu acho que a outra que requer um acolhimento, que é a de põe pra falar, pergunta mais. Fala, entendi que você tá com raiva. O que tá acontecendo? Qual foi o seu papel nisso? Essa pergunta irrita também. Porque geralmente a pessoa não quer ver que ela teve um papel na hora da raiva. No que causou a raiva dela. Mas são perguntas de perguntas, muito de ouvir. Tô vendo que você tá se você tiver condições emocionais de seguir nessa conversa como ouvinte, porque às vezes você não tem e fala, então, quando você se acalmar, a gente vai. Eu acho que esse é de novo parte do autoconhecimento. Mas se você tem, talvez ir perguntando coisas para pessoas, de novo, perguntas abertas, né? Como, o que te fez sentir assim? E não, você tá se sentindo assim porque seu chefe foi grosso, né? A pessoa fala, né? Não vai sair. O que tocou nisso? Por que isso é um gatilho para você? De que forma você acha que poderia ter sido melhor essa conversa? Quais seriam, se fosse o ideal, como teria sido o ideal? E aí eu acho que você consegue entender o que tá por trás daquela raiva. Eu quero acrescentar, talvez, nessa história da raiva, algumas coisas que eu acho que podem funcionar, né? E tô lembrando de várias histórias aqui. Péssimas, horríveis, desafiadoras e outras, enfim. Não, eu tô lembrando de uma vez que uma moça perdeu as estribeiras num lugar onde eu trabalhava e na frente de todo mundo começou a xingar a chefe. Dizendo que essa chefe era louca, que era maluca, que era... Sincericídio. Foi um negócio. Todo mundo aqui sabe que você faz isso, que você faz aquilo, que você é isso, que você quer... E aí foi juntando bolinho, assim, sabe? Porque aquela coisa... Daí todo mundo começou a olhar um pra cara da outra. E ela tava tremendo, assim. Ela tava no limite. Dava pra ver que a pessoa tava absolutamente no limite.
E aí a chefe recomendou que ela fosse embora, que ela se acalmasse, voltasse no dia seguinte, que ela pensasse, ela escorregar etc no e dia tal. seguinte. Não. E aí ela falou, e essa chefe vira pra mim e fala, vai atrás dela. E conversa com ela, porque Olha, que você legal. pode conversar com ela nesse momento. E eu olhei assim, ai meu Deus, lá vem, né? O que eu vou falar pra essa pessoa a essa altura do campeonato? E eu tinha, obviamente, as minhas questões e os meus pontos de vista a respeito de Sim. tudo aquilo que ela estava falando. E ela, não, eu cansei dessa droga. Óbvio, não foi nem droga que ela falou, né? Mas assim, e tremendo. E eu me lembro do lugar onde a gente estava, enfim, tentando ali acalmá-la, fazendo um pouco dessa contenção mesmo. Porque eu acho que em alguns momentos o que é necessário fazer é a contenção dessa pessoa. Contenção ou acolhimento? Eu acho que as duas coisas, porque para mim a contenção tem a ver com acolhimento. Entendi. Nesse lugar São conectadas. nesse lugar quase que do abraço que você dá na criança, sabe? Que você contém a birra da criança, você fala, cara, você está precisando um pouquinho de atenção, vem aqui, deixa eu te abraçar, e daí você fica pertinho e deixa a pessoa chorar o que ela precisa chorar. É uma forma de acolhimento, mas naquela hora você está contendo as emoções dela ali, fazendo com que aquilo não extrapole de um jeito que ela mesma pode se machucar em alguns momentos, né? Porque a pessoa que está nesse estado, ela entra num lugar. Então foi uma situação que eu vivi que foi desafiadora, mas que foi interessante. Ela se acalmou depois, começou a chorar e ela falou, ferrou, né? Tipo, depois que ela se linha. acalmou, ela caiu em si e ela falou, ferrou, né? Eu não vou conseguir voltar amanhã. E ela tá lá até hoje, essa legal. pessoa. Então, também, de novo, né? Maturidade dos dois lados. O que aconteceu depois nessa relação para que elas continuassem trabalhando juntas, né? E ao mesmo tempo eu fico pensando no desconforto das duas partes aí, e especialmente da liderança, tá? Nesse momento, de como é uma liderança que é atacada na frente de todo mundo por uma colaboradora que falou coisas horríveis e que tem a maturidade de dizer, não, tá tudo bem. Fantástico. Eu vou continuar com essa pessoa aqui. Naquele mesmo time, sabe? Sem precisar deslocar, sem precisar... Nada. Fantástico. Acho que a gente estava falando de como construir confiança em um ambiente seguro. Esse é um exemplo. Não importa o que você fala, né? Importa o que acontece. Se alguém numa hora dessa sofre uma retaliação, você fala, esse não é um ambiente que eu posso falar e me expressar como eu estou me sentindo, nem que eu reconheça que eu tenha me excedido. Então... Não, e a outra história que pra mim foi muito marcante foi uma história que aconteceu dentro de uma redação também, onde duas pessoas se pegaram, uma bateu na cara da outra, e um deles era apresentador. E aí a galera olhando pra aquilo, como assim bateu? Né? Partiu pra agressão física, que lugar é esse? Mas como? Então, aquela estupefação mesmo das pessoas olhando pra aquela cena, falando, não é possível que a gente partiu pra violência física, né? Tamanho descontrole, e a que grau você chega. E aí eu acho que tem muito a ver com controle mesmo, né? Com essa questão de, daí sim, uma não contenção da própria emoção. Que você não... E depois que uma coisa dessa acontece, como faz? Não, e aí eu acho que cruzou uma linha que é difícil voltar, né? No outro caso deu certo, a pessoa ficou, ambiente de segurança, pode falar, pode estourar. Aí eu acho que cruza uma linha que pra empresa é difícil manter, né? E falar, não, tá tudo bem, eu te entendo, você ficou com... Não, né? Ficou? Não ficou, né? Não, então, ficou durante um tempo. Ficou durante um tempo. Eu não lembro se teve outro tipo de retaliação, né? Ou se colocaram no departamento de esportes e lutas. Vamos canalizar essa energia no lugar. Vamos mudar o foco aqui. Passou a apresentar MMA. Mas enfim, essas coisas... Tem essas histórias absurdas, né? Mas voltando para a história do nosso cerne aqui, de como falar para ser bem entendido e ser bem compreendido, e você falou bastante do autoconhecimento, você acha que existe um papel, ou qual é o papel da corporação em ajudar as pessoas a entenderem melhor as próprias emoções? Boa, Mari. Eu acho que tem um papel da corporação, mas não é só da corporação, até porque cada um está num nível de autoconhecimento e de identificação das próprias emoções diferentes. Eu acho que o papel da corporação
é de ter, sim, um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis para reclamar, para sugerir, para discordar. Isso eu acho. Agora, a parte do sentimento despertou até um pensamento em mim. Será? Eu estou pensando, lá na empresa mesmo, a gente está querendo fazer um workshop referente à comunicação não violenta mesmo, assim, bem específico. Mas mais... talvez tenha um papel, mas eu acho que... Sabe por quê? Porque assim, eu acho que o tempo que a gente gasta, e aí tem dados sobre isso, eu não sei se você já viu esses dados, se eu já falei aqui, se eu já mencionei, mas tem um levantamento, eu acho que é do Gallup, se eu não me engano, que tem um gasto de 6 bi por ano só nos Estados Unidos, que as empresas gastam ou deixam de ganhar por conta do tempo que se perde de resolução de conflito. Tempo que a liderança perde resolvendo conflito, gasta 6 bi por ano, ou deixa de ganhar 6 bi por ano. E, em média, são 3 meses de trabalho da liderança que a liderança passa, ou seja, dos 12 do ano, 3, né, um quarto do tempo, a liderança passa ou gasta resolvendo conflito. Isso é pesquisa. Então, eu sinto que isso afeta o bolso, o resultado das empresas. Eu acho que existe uma necessidade, sim, de entender que conhecer as próprias emoções e como a gente funciona pode melhorar resultado. Então, eu acho que deveria ter um olhar mais cuidadoso para isso. Sim, adorei, na verdade, mano. Acho que estava fora do meu radar dessa forma, por exemplo. Falar de reconhecer os próprios sentimentos, mas acho... Vou refletir até no meu papel mesmo dentro da corporação de como é que a gente traz esse assunto. Lá a gente tem algumas outras coisas, a gente já falou disso também, gestão de energia, que passam um pouco por isso, mas eu acho que você está trazendo algo ainda mais profundo. E aí eu acho que tem os dois lados. Tem o lado da empresa investir nisso mas eu acho que tem o lado muito de cada um buscar sua própria jornada de autoconhecimento para descobrir os seus próprios gatilhos, seus sentimentos e como lidar. Sem dúvida. Outro dia eu ouvi alguma coisa, sei lá de quem, que eu achei muito bom, que é assim, a história de eu falo o que eu penso. Aí a pessoa falava assim, só quem fala o que pensa é criança. Né? Aliás, você assistiu Pobres Criaturas, não? Não. Porque a personagem principal da Pobres Criaturas é exatamente isso aí. Ela fala o que ela pensa. E aí tem todos os conflitos que ela gera a partir de falar o que pensa. Minha avó era um barato. Ela era um amor comigo, mas a percepção das outras pessoas era um pouco diferente da minha em relação a ela. E ela falava isso. Ela falava, eu sou sincera. Mas ia deixando alguns feridos no caminho. E eu acho essa uma reflexão importante, porque a sinceridade não significa falar sem filtro e de qualquer jeito e como tá chegando, né? Pelo contrário, acho que parte da nossa conversa de hoje é saber como falar, né? O que você está observando, qual que é o seu sentimento, qual que é a sua necessidade que precisa ser atendida e qual que é o seu pedido naquela situação. Eu vou dar um exemplo pessoal que eu te contei rapidamente, mas que eu acho que vale trazer aqui, talvez explicar um pouquinho melhor. Que essa semana eu tive uma conversa com o Ti, meu marido, e ele sugeriu, havia alguns incômodos acontecendo, perceptivelmente, que estava rolando dentro da nossa semana, da nossa relação naquela semana. E ele falou assim, o que você acha da gente... A gente não tinha discutido, a gente não tinha brigado, mas ele falou assim, o que você acha da gente fazer aquele ritual em que um fala o que está incomodando e depois o outro fala o que está incomodando? Que legal. E é interessante, porque às vezes, quando a gente tá com raiva, eu não tenho tempo pra ficar fazendo ritual, lá vem você com essa ideia, né? Se você tá no meio da discussão, às vezes, dificilmente você topa. Sim. Mas vale também algo que eu ouvi recentemente, que é a oferta da conexão. A oferta da conexão, ela basicamente tô no meio de uma briga, né? Estamos discutindo, estamos discordando, por exemplo, numa reunião, e aí eu chego pra você e falo assim, fazendo um cafezinho aqui pra mim, você quer? E a gente tá, né, naquela conversa de discussão. Nesse momento, se você topa a minha oferta de conexão, a gente já entra num outro clima e a gente pode reconversar e começar aquela proposta, enfim, aquele plano, aquela planilha, olhar para aquele projeto de uma outra maneira. Mas depende da conexão, depende da oferta e do aceite da oferta.
E nesse dia eu falei pro Ti, falei, tá bom, topo. Não é sempre que eu topo as ofertas de conexão, e ele sabe disso, ele deu né? sorte. Ele deu sorte. E aí, como é o ritual, né? De um falar o que tá incomodando, o outro falar o que tá incomodando. E aí entra a nossa comunicação não violenta, né? Essas regrinhas básicas. Porque se eu começar dizendo, porque aquilo que você fez, aquele dia, deu errado já. Então, eu preciso saber exatamente aquilo que eu tô sentindo. Sim. E eu falei, eu comecei a minha parte, ele tinha falado a dele, ele falou durante uns 10 minutos, e eu comecei a minha parte dizendo assim, tô sentindo uma dificuldade de falar. Talvez porque ainda esteja muito confuso dentro de mim algumas coisas. Tem várias coisas misturadas nesse momento. Então, por exemplo, nesse momento tem um sono, eu tô cansada, tô percebendo que minha digestão do que a gente comeu não foi legal, e isso talvez esteja também me deixando um pouco mais irritada. Talvez isso tenha até contribuído para aquela discordância que a gente teve um pouco mais cedo, o quanto eu estava cansada, o quanto eu estava precisando de um banho, o quanto eu estava precisando talvez ir no banheiro com mais calma, etc. Então, vou começar aqui falando a partir dessa confusão que está aqui dentro. E aí eu comecei dizendo, olha, estou me sentindo assim na minha vida pessoal, tem umas confusões acontecendo na minha família, tem umas confusões acontecendo no trabalho, isso me desgastou por isso, isso e isso. Então, falei de outras coisas que não necessariamente eram que estavam me incomodando na relação com ele, mas que estavam impactando na relação com ele. E claro que também tinham coisas que estavam incomodando na relação com ele. Você falou? Falei, e ele também falou. E começou. E essa foi a última vez que a gente se falou. Não, a aliança continua no dedo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas é interessante, porque o que acontece? A gente faz esses rituais periodicamente. E o que acontece é que não tem discussão. Na maior parte das vezes, um fala, o outro escuta, depois o outro fala e o outro escuta. Isso é lindo, né, mano? Porque a ideia não é convencer o outro que tá certo, né? É de ser escutado. E aí, sobre ser escutado, eu ouvi algo nesse podcast que eu já comentei aqui, da Brené Brown com a Esther Perel, que tá no Spotify, no Unlocking Us, da Brené Brown. Vale muito a pena procurar esse episódio. Tá em inglês, mas chama Intimidade Artificial. E ela fala uma coisa fantástica, a Esther Perel. Ela fala assim, a nossa comunicação, ela não depende só do que a gente fala. Ela depende de quem escuta. E a forma como a pessoa escuta o que a gente fala muda aquilo que a gente fala. Então, ela fala assim, o ouvinte transforma o falante. E eu achei isso de uma sabedoria absurda, porque se a gente está aqui junto, conversando, e em qualquer situação, alguém pega o celular e começa a dar uma olhada, eu já sinto que você se desconectou do que eu tô falando, eu já mudo o meu tom de voz para tentar ser ouvida, ou eu às vezes desisto daquilo que eu ia falar num ato de coragem que me exigia um pouco mais de presença naquele momento e deixo de falar porque eu sinto que você não tá me ouvindo. Quando você tá presente e eu percebo que você tem abertura para receber aquilo que eu tô dizendo, eu posso me encorajar para poder dizer aquilo que eu quero e o que eu tô sentindo, e expor as minhas necessidades e as minhas vulnerabilidades. Então, o papel de quem escuta na comunicação, eu diria que é quase tão fundamental ou tão fundamental quanto o papel de quem está falando. Total. Esse é um exercício, né, Mari, de só escutar. Nossa. Eu vi um vídeo esses dias, acho que é do Embrulha pra Viagem. Os caras são engraçados, né? Eu não conheço. Não? Nossa, eles são incríveis. Me manda alguma coisa deles. Mas é um cara falando que se separou e aí ele fala, putz, tá difícil pra mim. E o outro tá ouvindo e fala, tá difícil pra você? Imagina pra mim há 2 anos atrás, quando a gente tem essa mania de competir na desgraça, né? O meu pior é melhor que o seu. Exato. Então, o exercício de escuta, né? E eu acho que lindo isso, que quem escuta altera quem o ouvinte transforma o falante. É ouvir pra ouvir mesmo, né? Ouvir pra entender, pra acolher e não pra convencer, que costuma ser a maioria das dinâmicas. Isso é tão significativo que, às vezes, a pessoa só de ser ouvida, ela já deixa de se sentir excluída, por exemplo, naquilo que você trouxe no começo. Sim.
E aí ela não precisa mais necessariamente estar naquela foto do time. Tá tudo bem. Porque tá tudo bem, já resolveu. Você me ouviu, você é meu líder, você me ouviu, você me acolheu, você... E eu tenho espaço para se acontecer qualquer hora, eu quiser falar, eu vou trazer, tá tudo bem, né? E aí a questão se resolve, se dissolve, é o melhor dizendo, eu acho. Isso acontece no dia a dia, né, Maria? Eu vejo no trânsito, vejo em todos os lugares isso que às vezes as pessoas reagem e não é... Se você tiver uma ação diferente como ouvinte, muda muito. Eu recentemente fui para os Estados Unidos e meu voo... Eu fiz a reserva para um dia, não sei se você sabe, mas hotel, se você não aparece no dia, então era para eu... Minha reserva estava no domingo, mas eu acabei chegando na segunda. Eles cancelam sua reserva. É o no-show. Dá um no-show. E eu cheguei e não tinha avisado. Esqueci de avisar que eu tinha atrasado o voo, que ia chegar só na segunda. Eu cheguei, o cara da recepção, ele ficou bravo que eu não avisei. Falei, mas você não avisou, agora cancelou a reserva, não sei o que lá e tal. Pô, horas de viagem, eu tava cansado também. Eu facilmente poderia ter reagido àquilo, falar o problema é seu, né? Essas coisas assim que a gente acaba falando. Eu falei, me desculpa, eu esqueci de te avisar. Desculpa, imagino que isso tenha te levado a algum problema agora por conta da reserva que caiu. Ele e seguiu. Mas melhorou, cortou ali, porque eu poderia ter reagido, né? Mas eu falei, tá bom, eu entendo a frustração dele. Porque agora vai dar um trabalho para ele que ele não teria se eu tivesse ligado. Eu poderia desabafar a minha própria frustração depois de ter o voo atrasado, né? De chegar lá e ainda não ter reserva. Por que no show? Quem inventou essa regra? Né? Está tudo reservado, que diferença faz? Se eu cheguei ontem ou se eu cheguei hoje? Então, acho que esse é um exemplo simples, mas que eu vejo muito acontecer no dia a dia. E eu gosto do exemplo do hotel. Não, e pedir desculpa desarma, né? Total. E o outro é essa história de quem é o problema. Eu tenho uma metodologia, que é a metodologia rir dos problemas. Ele já sabia que a gente ia zoar com ele, né, Ed? Rir dos problemas. Que é raiz, impacto e resolução. Né? É profundo, gente. É profundo, não é só dar risada. Né? Super. Raiz, impacto e resolução. Resolução, porque a gente confunde muito nessa dinâmica de conversa qual é o motivo do problema, quem é impactado pelo problema e quem pode resolver o problema. Então, seguindo no exemplo do hotel, né? Qual que é a raiz do problema? A raiz do problema pode ser eu que não liguei para avisar, pode ser a regra do hotel, pode ser um monte de coisa. Pode ser o voo que atrasou. O voo que atrasou, então tem várias maneiras de falar assim, qual foi a origem do problema e o que poderia fazer para mudar isso. Tem um impacto. Quem que é impactado no fim? Você foi impactado e ele foi impactado. E se tivesse caído mesmo a reserva, quem ia estar sem quarto? Eu, né? Ele ia para casa dele depois. Então o impacto do problema era em mim. Não, depende. Este caso. Depende. Porque assim, se ele tinha que garantir a sua reserva de qualquer jeito, mas o sistema automaticamente cancela a sua reserva e você fosse uma pessoa, por exemplo, que escalasse esse problema para cima e podia gerar um problema de volta para ele, assim, então, o gerente dele podia chegar lá e falar assim, cara, como assim você deixou cancelar o problema? Porque agora tem essa liderança aqui que eu tenho que acomodar e você não sei o que. Adorei essa discussão, porque essa é a discussão do dia a dia e são como as formas, como a gente vê no calor da emoção. Mas se pensar no fim, se eu falar assim, esse problema não é meu, o problema é seu, ele vai falar, olha, você tá sem quarto. De quem é o impacto do problema é meu. Ele tá mais... Podia voltar pra ele depois. Poderia. Ele tá mais na resolução. Ele tem a chance, e eu também tenho, de resolver. E eu acho legal essa dinâmica, porque geralmente, quando a gente não vê isso, a gente tende a confundir quem causou o problema com quem é impactado pelo problema e com quem pode resolver. Então, boa parte das discussões que influenciam a comunicação é porque a gente fica muito focado, mas de quem é a culpa? E que no fim, pelo menos neste momento de conversa, é o menos importante. Total. O mais importante é falar assim, qual que é o impacto disso para quem e quem é que pode ajudar a resolver. Então, ele poderia ajudar a resolver vendo se ainda tinha um quarto disponível. Eu poderia ir atrás do Booking e procurar outro hotel.
E identificar isso, eu acho que ajuda nessa comunicação. Porque se eu acreditasse e tivesse uma visão muito, muito sim ou não, de que esse é um problema só dele, só do hotel, que eu não tenho nada a ver com isso, e que eles que se virem, eu poderia ter tido uma outra reação. Mas eu sabia. É uma regra. Eu também é uma regra que eu não desconhecia, então eu poderia ter antecipado isso. Então eu reconheci meu papel nisso também. E eu precisava muito do quarto. Tava exausto. E a gente falou também do poder do humor, né? E de uma simpatia. Então eu acredito também que as pessoas são mais motivadas a achar uma solução, né? Quando pensa na resolução, por amor do que pela dor. Então talvez se eu colocasse uma pressão ali que ele não identificasse que era dele, tipo, esse é problema do meu gerente, esse é problema do hotel, não quero nem saber, meu turno acaba em 15 minutos, sei que se vire. A dinâmica muda e a comunicação também, né? Cara, você sabe que você falou dessa história do meu turno acaba em 5 minutos? E eu gostei muito do rir, apesar de ter zoado com raiz, impacto e resolução. Teve uma vez que eu me machuquei no Carnaval de Salvador. E aí tava já com voo para vir embora e não dava tempo de ir ao hospital do Carnaval lá em Salvador para depois voltar para São Paulo ou ser atendida a tempo de conseguir pegar o voo de volta. Então eu vim o voo inteiro com dor e quando eu cheguei em São Paulo, eu fui ao hospital. E aí eu entrei no hospital, entrou um médico, depois de ter esperado um tempão, blá, 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 blá. Hospital particular em São Paulo, tá? Não tô falando né? E aí, a gente acha que vai ser bem atendido, só porque, né, o hospital tem nome, etc e tal. Sim. Entra um médico na salinha lá pra me atender, e aí ele faz 2 perguntas, e aí ele fala assim... Ah, pera só um pouquinho, fecha o prontuário. E aí eu fiz assim, oi? Ele, não, é que deu minha hora. Juro. Caiu a caneta. Caiu a caneta. Juro, ele tinha perguntado. Tá quase derrubando a caneta dele, falando, ó, deu minha hora deu aqui minha no hora. estúdio. E aí eu falei, cara, e aí eu fiquei acho que uns 40 minutos na sala, morrendo de dor, esperando aparecer a próxima pessoa que ia. Mas ele não terminou nem a anamnese. E deixou a caneta lá com o resto da... Aí quando chegou o outro, o cara não acreditava. Ele falou assim, mas como assim? Ele terminou aqui as perguntas? Eu falei assim, sim, terminou aí as perguntas. Então, é muito louco esse negócio da pessoa, às vezes, não conseguir também ter uma noção do impacto que ela está gerando e do problema que ela está criando para quem vem depois dela. Total. A partir de uma coisa que ela não quer, às vezes... ter um desconforto, não sei, talvez estivesse acontecendo uma coisa muito grave também na vida dele, naquele momento que ele precisava sair exatamente no horário e estava só esperando. Que exercício de empatia, não, Mari. Passar da raiva e a dor, você conseguiu ter esse olhar. Não, cara, sabe por que eu me lembro dessa história? E sempre faço um exercício de empatia. E aí é um exemplo contrário. Quando a minha mãe foi internada, no dia que ela sofreu o AVC, né, para ser internada, ela estava no consultório dela, ela era psicóloga, né, psicanalista, e a gente foi buscá-la no consultório e levou ela às pressas, porque ela teve uma convulsão e a gente levou ela para o hospital. E meu pai, a gente saiu de lugares diferentes, então a gente estava em 2 carros. Então ele estava com a minha mãe no carro e eu fui seguindo o carro dele, naquele desespero de a gente não sabia se ela ia chegar ainda consciente ou inconsciente no hospital. E eu tentando seguir meu pai o mais rápido que eu podia, e eu fiz uma viradinha dei uma buzinada para a pessoa que estava na minha frente, né? E a pessoa entrou com tudo, assim, acelerando. Tipo, sabe aquelas coisas que quando você acelera, a pessoa quer ir mais rápido que você? Tem isso no trânsito, né? Às vezes a pessoa tá indo super devagar, daí você faz uma menção de passar, a pessoa quer passar na sua frente, sei lá por quê, porque mexeu com o instinto competitivo da pessoa. E aí eu abri a janela e falei, sai da frente, por favor, minha mãe tá morrendo. E aí essa pessoa que tava lá, e você pode colocar o apito, Ed, mas eu vou falar, ela falou assim, sua mãe. Nossa. Aquela situação me fez pensar que muitas vezes as pessoas podem estar numa emergência e que o outro não tem a menor ideia do que está acontecendo na vida. Então, eu estava na situação que eu estava passando por uma emergência e que eu queria muito passar naquele farol e não ficar no próximo farol esperando, até para não perder meu pai de vista. E a pessoa não tinha a menor ideia se eu estava falando a verdade ou se eu não estava falando a verdade. Mas o fato é que ali é um exemplo claríssimo de uma falta de empatia tremenda, porque ninguém... né, em sã consciência responde uma situação dessa, né? No mínimo você fica ali um pouco constrangido, você sai da frente, sei lá.
Então, pode ser que isso tenha acontecido, mas o fato é que ele gerou um impacto ali para o próximo, gerou um impacto para mim e não resolveu o problema, né? Então, eu gostei dessa história de você tentar identificar, porque eu acho que muitas vezes também o impacto numa situação de trabalho, ele é muito distinto para várias áreas diferentes. Eu acho incrível, Mari, porque um problema comum em corporações são departamentos ou áreas se verem responsáveis pela parte do problema que, em teoria, é parte daquele departamento. Isso é um problema do comercial, isso é um problema do financeiro, isso é um problema do RH, isso é um problema do jurídico, isso é um problema regulatório, de quem quer que seja. Quando, na verdade, quando a gente faz o método RIR, talvez alguém tenha causado aquilo. Talvez tenha sido TI, talvez tenha sido finanças. Mas o impacto, no fim, é para a empresa inteira ou para o cliente. No caso meu, que estou na área da saúde, muito mais sério ainda, porque é para o paciente. E aí o terceiro, que é o da resolução, é assim, mas quem que pode ajudar isso a resolver? E muitas vezes as dinâmicas em empresa é isso, assim, eu posso, mas eu não quero porque isso não é meu. Isso vai me dar mais trabalho, isso talvez não me dê retorno, isso não me dê prestígio, isso não me dê o reconhecimento, que a gente falou em vários episódios também. E eu acho essa forma de encarar o trabalho e a sua própria responsabilidade muito pequena. Pequena até para satisfação pessoal, né? Porque independente da sua área de expertise, sua experiência de vida, seu conhecimento te permite contribuir na resolução de muito mais problema. Inclusive, nesse evento que eu comentei que a gente estava fazendo uma apresentação, a gente reforçou muito isso. Era um evento para liderança. Reforçou muito que todo mundo ali era líder de negócio. Talvez com uma expertise e uma responsabilidade comercial, talvez com uma responsabilidade em finanças, em compliance, em qualidade, quer que seja. Mas todo mundo ali tinha que ter uma visão de o que é realmente importante aqui na foto inteira e qual que é a potencial contribuição que eu posso trazer aqui. Muito no espírito do estamos no mesmo barco. Se começar a entrar água aqui, pode ser que eu seja da pessoal da manutenção e você não seja, mas, cara, se entrar muita água aqui, vai ser um problema para todo mundo. Então, você pode ajudar a jogar água para fora? Se você puder, é bom você fazer. Então, mas isso é muito doido, eu acho, porque... lembrei de duas coisas. Lembrei do filme As Nadadoras, não sei se você já viu, que tá no Netflix, Não. e vale a pena ver esse filme. É Mas vamos fazer uma lindo esse filme. travessia. Não, é uma história bem bonita de duas irmãs, é uma história bem bonita, assim. E tem um determinado momento que é isso. Estão num barco, acontece uma coisa e aí precisa entender ali quem pode mais, né? Quem pode ajudar mais e como cada um pode ajudar. Legal. Todo mundo tem que ajudar, mas como cada um pode ajudar. E tem essa história de se voluntariar, não necessariamente você precisando fazer aquilo, mas tem uma... Eu me disponho a ser a pessoa que vai sofrer mais, porque eu talvez tenha mais capacidade de ajudar nesse momento. Então é bem bonita essa cena. E lembrei das emergências, né? Então, assim, num estado de emergência, vamos pegar a Covid, que acho que impactou todo mundo de maneiras diferentes, mas impactou todo mundo. Todo mundo que viveu no planeta nos últimos 4 anos foi impactado pela pandemia. Nessas horas de emergência, a gente se prontifica mais. Até essa semana saiu um report, que é um report de felicidade mundial, e uma das constatações desse report é que, um relatório, né, é de que as pessoas ficaram mais generosas e benevolentes depois da pandemia. Eu tenho uma certa dúvida em relação durou, eu a acho isso. que durante, sim. Então, mas aí a metodologia é questionável, tem várias questões, tá disponível o relatório, talvez quem se interessar pode ler. Mas eu tenho questões a fazer sobre essa história de que se a gente está mais benevolente ou não, porque eu acho que também a benevolência, a generosidade não é só uma questão de doação de dinheiro, mas é de quanto de verdade você está disposto a abrir mão, por exemplo, do seu tempo, dos seus privilégios, para olhar para os outros, para realmente construir uma sociedade mais justa, ou pelo menos tentar fazer algo, né? Pela sociedade, pelo planeta, seja lá pelo que for. Então eu acho que na emergência fica muito nítido que se todo mundo não ajudar, vai dar ruim. Mas na questão que é essa, assim, esse é o problema do jurídico, não vou mexer aí porque, tipo, posso até sujar minhas mãos, né? Aquela história de, tipo, eu não tava nesse vespeiro e agora vou entrar nesse vespeiro só porque você tá achando que eu posso ajudar. Não é tão óbvio para as pessoas, ainda mais no ambiente corporativo, que é um ambiente
majoritariamente competitivo. Porque a pessoa acha que se ela estiver ajudando o outro, ela vai beneficiar o outro, e daí o outro que vai ser promovido e não ela vai estar deixando de fazer o que ela faz. Então, como assim? Né? Há muito essa visão de que o outro é um competidor. E o competidor a gente não ajuda, o competidor a gente quer derrotar. Então, essa visão de time, ela ainda faz muita falta para estabelecer uma boa comunicação, eu acho. Concordo. Eu ouvi de um líder muito sênior, mas isso era num ambiente em que a colaboração era muito valorizada, que ele falou o seguinte: você não é promovido para a próxima função pelo seu chefe. Você é promovido para a próxima função pelos seus liderados e pelos seus pares. Uhum. E eu adorei essa fala, porque esse era um ambiente que mostra assim, ele pode ser um ambiente competitivo, mas você vai ter que trabalhar de uma forma que quem está trabalhando com você te vê nessa posição para a próxima. Não adianta só você puxar o saco do chefe, porque isso não vai resolver. Você realmente tem que trabalhar bem com todo mundo que você trabalha ali. E a gente vê muito isso, né? Pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém da equipe, mas com o chefe tem um lindo relacionamento, né? Maravilhoso. Então essas pessoas têm um tipo de comunicação que não é a que eu prefiro. E como chefe é interessante também ficar atento a isso, né? De como ver o comportamento das pessoas em ambientes diferentes. Para perceber isso e não ser seduzido nessa dinâmica e falar, não, tá ótimo, porque ela me ama, então tá tudo bem, né? E tem o contrário também, que eu acho que é aquela pessoa que tem uma certa dificuldade de falar com o chefe, até por uma timidez, ou talvez por medo de achar que vai ser considerado um puxa-saco, como você falou, mas que é uma pessoa adorada pela equipe e que trata todo mundo super bem, e que ajuda as pessoas e que dá as mãos quando os outros precisam. E às vezes o chefe não está atento, porque essa pessoa não aparece para ele, mas ela aparece muito para a equipe, né? Então também acho que isso acontece bastante com algumas lideranças menos atentas. E como é que você faz como gestor para poder perceber essas coisas, né? Verdade. Eu tinha um chefe que eu gostava muito e que era uma redação relativamente pequena nessa época, mas ele saía da sala dele e sentava com cada uma das pessoas na redação em dias aleatórios, assim. Então ele sentava do lado e falava: e aí, o que você está fazendo hoje? Como está o seu trabalho? O que você está achando? Você está precisando de alguma coisa? Então ele, e às vezes nessa de ir para a redação, né, de sair da sala dele e ficar na redação, obviamente ele via quem estava falando com você, como você estava trabalhando, entendia toda a dinâmica que acontecia, e era uma pessoa que sacava muito das pessoas. Então era um exemplo interessante, assim, mas claro, precisa de tempo para fazer isso, né? Sim. Precisa de tempo, disponibilidade, precisa gostar de gente, interesse, de ouvir história, exatamente, né? E de novo o papel de quem escuta. Sim. E de ouvir mesmo, né? Porque estava falando com um amigo hoje, pouco antes da gente ver que ele estava falando de algumas questões que o time dele traz para ele. De, putz, tá muita pressão, tá isso, o time entra animado, mas depois desanima. E ele falou, não, mas eu sou de uma época que isso daí é isso aí mesmo, o trabalho é puxado, é difícil. Eu falei, sim, mas você tá de verdade ouvindo o seu time e abrindo talvez pro seu time algumas chances deles pensarem qual que é a solução, quais seriam possíveis coisas para você experimentar. Então esse também é um cuidado nosso, né? Acho que no papel de liderança a gente está acostumado, às vezes por a gente se considerar num lugar de sucesso, digamos assim, acreditar que a fórmula que a gente usou até hoje ela é uma fórmula que vai levar a gente adiante. Talvez ela tenha sido a melhor fórmula até hoje. Ou a possível, né? Ou a possível, mas por qualquer outra razão talvez ela tenha mudado. Eu até falei na última conversa também, assim, quando a gente tem gente boa, precisa ter gente boa em volta. Mas quando a gente tem gente boa, a gente se surpreende ao falar, essa é a situação, eu não sei exatamente o que fazer, o que vocês acham? E as respostas que vêm, às vezes, nos surpreendem de falar, nossa, foi 1 milhão de vezes melhor do que eu poderia ter pensado, e que bom que eu só perguntei e não falei nada. Totalmente. E eu acho que isso é muito interessante, assim, né? Como líder, muitas vezes, só o que a gente precisa é fazer a pergunta certa. Sim. E escutar a resposta, né? Tá disponível para isso. Tem essa brincadeira com o ChatGPT, né? Que algumas pessoas falam que vai substituir um monte de coisa, e provavelmente vai.
Mas aí tinha uma brincadeira com advogados, que alguém falou, vai substituir os advogados. Aí falaram, não, porque o cliente não sabe o que ele quer. Então ele não sabe pedir. Mas assim que aprender a pedir, a resposta vai ser fantástica. E eu acho que isso vale para muita coisa mesmo, na linha do que a gente está falando da comunicação. Como a gente não sabe o sentimento e não sabe exatamente a nossa necessidade, a gente não pede o que vai endereçar isso. Né? Às vezes a gente só joga o problema, mas sem ter um pedido claro. E a gente tem vergonha, às vezes, de pedir. Ó, vergonha de novo. E pedir é isso, né? Pedir pedir pra mim, eu tô falando isso porque, com conhecimento de causa, eu era uma pessoa que crescia achando que eu tinha que ser autossuficiente, que eu não precisar de ninguém, né? E aí, com muito custo, eu aprendi o quanto eu preciso de ajuda e o quanto eu preciso dos outros. E pedir ajuda pra mim é uma demonstração de confiança no amor. Primeiro, de você com você mesma. Sim. Porque você, ao reconhecer que precisa de ajuda, você sabe que você precisa pedir. Então, você está dando um voto de confiança para você, daquilo que você ouviu de você. Você não está dando conta sozinha. E depois reconhecer essa confiança no amor, de que você pode receber isso. E depois apreciar isso, né, em forma de gratidão também. Sim. Então, eu acho que os pedidos são fundamentais. Para que a gente possa ter uma boa comunicação, mas, de novo, passa por você saber aquilo que você está precisando. E não dá para fazer isso sem, às vezes, parar e refletir um pouco e tentar identificar esses sentimentos, né? Só para a gente terminar, que eu acho que é algo que ficou na minha cabeça, só para não deixar de falar, uma coisa que eu quero trazer é que eu acho que a comunicação hoje, para além dos ambientes corporativos, né, qualquer um é emissor de mensagem. E esse lugar, por exemplo, das redes sociais, onde eu posso falar o que eu quero e ninguém me pune, não tem consequência, e as pessoas são canceladas e etc. E você não pensa como aquilo vai chegar ao outro, é um lugar de muito desafio mesmo. Né? Que só mostra como esse tema é absolutamente fundamental para a gente pensar. Porque eu fico me questionando, às vezes, das pessoas que são haters profissionais, e tem muitos, né? Que vão lá e escrevem coisas só para agredir o outro. O que essas pessoas esperam, né? Qual seria o pedido verdadeiro? A necessidade não atendida. A necessidade não atendida dessas pessoas, para elas precisarem fazer isso. Sim. Então, acho que vale essa reflexão também. Vale. Eu acho que a gente mesmo, né, Maria? A gente leva super a sério os comentários que a gente recebe, né? Tanto os elogios, quanto os impactos, quanto alguns desafios, né? Então, realmente tem uma responsabilidade na comunicação, né? Ao fazer, que seja com uma intenção boa, né? Que eu acho que quando você mencionou do ritual também, qual que é a intenção antes da gente falar aqui do que nos incomoda, o que é, por que a gente vai compartilhar agora? Porque a gente quer um relacionamento melhor, porque a gente quer ficar mais forte, porque a gente quer ter mais confiança no outro, mais transparência. E aí vem o que tem que ser dito num ambiente melhor, né? Totalmente. E isso o Ti fez de uma maneira brilhante. Parabéns, Ti, muito bom. Muito bom. Tudo bem, gente. Até a próxima, então. Valeu.